Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Paty. Eu sou a Isabela. E essa é a Isabela, minha filha, e hoje nós vamos estar falando neste vídeo sobre a entrevista no CEF, sobre o artigo 92, que é o artigo de estudante, né, gente, que para conseguir a residência por ser estudante aqui em Portugal. Então, gente, eu vou estar explicando um pouco agora aqui no começo sobre o que eu vou estar falando. Eu vou estar falando como foi para mim agendar, né? Para fazer o agendamento no CEF para esse artigo, né? Depois eu vou estar explicando quais os documentos que eu levei para a entrevista, que foram vários documentos, né? E a gente tem muita dúvida, né? Foi bastante documento que eu levei o máximo possível. Depois eu vou estar falando quais os documentos realmente que eles me pediram na hora da entrevista, como foi a entrevista, os perrengues que eu passei na entrevista, que, gente, vocês têm que ficar até o final, porque foi um perrengue danado. A entrevista demorou quase 1 hora. Foi puxado, não foi, minha filha? Foi. Eu estava nervosíssima, não conseguia nem assinar os documentos. Então eu vou estar falando tudinho que se passou e isso vai ser muito importante para vocês. Vou estar falando também como é que vocês, mamães que estão vindo aí, que têm seus filhos ou então já estão aqui em Portugal, né, tá com seu filho matriculado e tem seu filho já está no 7º ano, tem 12 anos de idade. Vou estar falando para vocês como se legalizar nesse artigo, que esse artigo você consegue se legalizar bem rápido, só vai depender de você conseguir a vaga, né, no CEF, né, para você fazer a marcação, né, que é o mais demorado, né. Mas esse vídeo vai ser bem completinho, vai ser demorado porque eu vou estar explicando tudo bem certinho mesmo, gente. Esse vídeo aqui vocês vão sair totalmente sem dúvidas dele. Vou estar explicando tudo, cada tópico por tópico, né? O que se passou, o que precisa, o que não precisa, né? Vou estar explicando se deu certo ou não, né? Se ela vai conseguir a residência dela ou não. Vou estar explicando tudinho nesse vídeo, gente. Então esse vídeo vai ser um pouco longo, mas por favor, fique aí até o final, para não perder nenhuma novidade e ficar bem informado, porque isso é bem importante, os documentos é bem importante, né, pra gente que é imigrante aqui em Portugal. E quem não é inscrito, corre lá e se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente e compartilha. E bora lá! Então, continuando. Como foi para eu conseguir o agendamento no CEF, né, gente? Como foi? Assim, eu já tem 1 ano que estou aqui, fiquei ligando 200 mil anos depois e não conseguia agendar no CEF por artigo 92, que é para minha filha, né, por estudante. Então, eu fui e contratei uma menina e ela fez o agendamento para mim, conseguiu o agendamento. Fiquei meio com medo, né, porque a gente vai e paga e depois não consegue o agendamento, mas como eu já tinha uma amiga minha que conseguiu, que deu certo, né, com ela, então eu fui e contratei o serviço dela. E ela foi e me agendou a entrevista, a princípio, para o dia 8 de julho, né, do mês passado. Mês passado não, mês. 8 de julho. Aí a entrevista, 8 de julho não, de agosto, né? 8 de agosto. Dia julho, gente, eu tô doida. 8 de agosto. E aí, como devido teve as coisas que o Papa veio para cá, para Lisboa, e essas coisas tudo do juventude e tal, então o CEF, umas 2 semanas antes da minha data, ele ligou, mandou também e-mail, reagendando a minha entrevista, que era para ser dia 8 de agosto, remarcou para 6 de setembro, que foi ontem. E aí eu consegui para 6 de setembro. Então, gente, aí voltando à parte do agendamento. O agendamento eu preferi desse jeito, contratar uma menina, porque devido a eu não conseguir o agendamento, né, que é muito difícil. Então, ela só faz a parte de fazer a marcação no CEF, né, o agendamento. Ela não fala quais documentos a gente tem que organizar para a gente levar na entrevista.
E ela conseguiu, graças a Deus, marcar para mim a entrevista em Coimbra, né? Que é bem pertinho aqui de casa, né? Dá uns 20 quilômetros, que eu moro em Cantanhete, graças a Deus. Ela marcou para as 9 horas da manhã, que foi no dia 6, que foi ontem. Aí agora, gente, eu vou estar falando quais os documentos eu levei para a entrevista no CEF. Quais os documentos eu juntei e levei. Eu vou fazer por etapas para não ficar muito bagunçado o vídeo, tá? Primeiro eu falo quais os documentos eu levei, depois que eu vou falar no final quais foram os que eles pediram mesmo na entrevista, né, gente? Então agora no quais os documentos eu levei, tipo, ela não falou nenhum documento que era para me levar, porque diz ela que não queria se comprometer, né? Porque cada local e cada pessoa, quando você vai fazer uma entrevista, pede um certo tipo de documento. Então, eu tentei organizar o máximo de documentos do possível, nas minhas condições que eu tinha, né? E para mim levar, né? Para ver se na hora não faltava nenhum, né, gente? E isso é o que eu falo para vocês. Vocês vão para entrevista no CEF, tentam levar o máximo possível, mesmo que os documentos pareçam ser igual, tipo contrato de arrendamento e atestado de morada, sejam quase a mesma coisa, mas levem o máximo de documento possível. Pode ser que não use, melhor ainda que não use, mas pode ser que peça e você não tem, aí é claro que eles vão te dar aquele prazo de 10 dias para você, né, mandar os documentos para eles, o que faltar, mas só que, né, é bem melhor você já levar tudo e já dá tudo certo na hora, né, você sair livre assim, né, com a consciência, né. Então vamos lá, quais documentos que eu levei, né, para entrevista. Eu levei contrato de arrendamento aqui da casa, né, que eu moro de aluguel, levei o atestado de morada da junta da freguesia, levei o da escola da Isa, levei o comprovante que ela já tinha estudado, frequentado o 7º ano, né, eu pego lá na secretaria, onde ela estuda, na escola, e também o atestado que como ela estava matriculada já, né, para frequentar no caso, o 8º ano, né, ela já está matriculada, né, para 2023, 2024. Levei esse comprovativo já, né, de matrícula. Aí levei os documentos pessoais dela, e os meus, e também do meu marido, né, não é pai dela, né, mas levei, porque ele diz que quanto mais mais comprovativo, né, de meio de subsistência é melhor, né, porque o certo que está no CEF é, no caso, um salário mínimo mais 30% para criança, no caso, né, para comprovar, né. Então eu levei também no caso ele não trabalha de contrato de trabalho, ele trabalha de recibo. Levei os 3 últimos recibos verdes e os documentos dele. Levei também os meus 3 últimos olerites, né, do meu trabalho, né, no caso recibos do meu trabalho, e o contrato de trabalho meu também eu levei, né. Aí levei os meus documentos pessoais, a minha CPLP, né, minha manifestação de interesse da CPLP, que eu tenho. Aí também levei mais o que? Tirei também lá os 3 últimos extratos bancários do banco, levei também, né, para comprovar também, se vocês precisassem, né, para comprovar mais renda ainda. E dela também, como eu sou separado do pai dela, né, e o pai dela mora no Brasil e eu vim para cá com ela, eu trouxe dela o certidão de nascimento apostilado e também, gente, trouxe a autorização do pai dela, né, o pai dela passou uma autorização para mim poder trazer ela para vir morar aqui. Ele passou uma autorização para ela poder vir morar aqui comigo aqui e poder se legalizar aqui em Portugal. Aí eu trouxe essa declaração dele, né, e trouxe a guarda, que eu já tinha a guarda dela desde lá do Brasil, que o juiz me deu, né. E trouxe dela esses documentos que eu levei dela, né, fora o passaporte da escola e esses outros documentos, porque, tipo assim, se eu e o pai dela não fosse separado, nós estivesse junto, casado, e estivesse morando aqui igual alguém que já vem, tá o pai e a mãe morando junto, aí é mais fácil, né, que você só leva os documentos, né, do pai e da mãe, leva a criança e não precisa dessas declaração, desses negócios todos assim, né.
Vai precisar sim do certidão de nascimento, vai da criança, mas daí não precisa de papel de guarda, nem de autorização do pai, porque o pai já vai estar presente, né, na entrevista, né, aí é mais fácil, né. Então esses foram os documentos que eu levei para a entrevista, né, gente, eu reuni esses documentos aí e levei. Aí agora eu vou estar falando como foi a entrevista no CEF. Agora sim, gente, como foi a entrevista no CEF, foi tensa. Chegando lá, nós chegou lá, era 9 horas a entrevista, nós chegou umas 8 e pouco. Aí ficamos esperando na fila, tinha uma fila enorme, esperamos lá para entrar. Chegou lá, esperamos mais uns 40 minutos para ser atendido, que a gente não pega senha, a gente é atendido pelo nome, né? Chama o nome e a gente... O nome da filha. O nome da filha, né? Porque é o nome que, no caso, fez o agendamento. Aí chamou ela, aí como estava toda a família, eu tinha levado meu marido, que eles dizem que como você leva, no caso, os documentos, né, do marido para comprovar renda, ele também tem que assinar também, né? Só que aí ele, como lá só tem 2 cadeiras, foi eu e ela sentar lá para fazer entrevista e ele ficou lá, né? Se ela chamasse, ele viria, né, também, né? E aí começou a entrevista. Primeiramente me pediu o passaporte e perguntou se eu tinha residência. Eu fui e falei que tinha da CPLP e entreguei para ela. Ela viu o passaporte, pegou o papel do CPLP e entrou lá para dentro lá e demorou e eu já estava nervosa e aquele trem foi enchendo de gente. E aí demorou mais de uns 10 minutos. E aí que eu vou falar qual foi o perrengue que eu passei, aí nessa parte da entrevista, de como foi a entrevista, qual foi o perrengue que eu passei. Aí, gente, eu tenho que respirar aqui. Foi o seguinte, ela veio de lá com aquele papel da CPLP e com a bendita do passaporte. Chegou, ela falou assim, foi você que fez o seu papel da CPLP? Eu falei, foi, eu entrei no site, foi eu que fiz. A manifestação de interesse, foi você que fez? Eu falei, não, eu paguei uma contabilista para fazer porque eu não sabia fazer. Aí ela falou assim, porque o seu sobrenome, no caso aqui para os portugueses, apelido, tem 2 letras do final do seu sobrenome que está errado. No passaporte está Maturana e na sua CPLP e na sua manifestação de interesse está Matuna. Está faltando 2 letras do seu sobrenome faltando na CPLP. E não pode estar um documento de identificação com um nome e o outro faltando, o outro sobrenome. Então, aí ela falou assim, ela falou, você não se percebeu disso, né? Não viu isso? Aí eu falei, eu não vi, tanto que eu não tinha visto, porque eu não usei essa CPLP para nada. Desde o dia que eu tirei ela, que eu fiz ela, eu não usei para nada, eu só tirei, imprimi, enfiei na carteira e pronto. Eu não levei para banco, não levei para lugar nenhum, nem para mostrar para ninguém. Aí danou-se, né? Daí eu falei, e agora? O que vai fazer? Ela falou, mas não pode estar desse jeito. Mas ela falou, vou te entregar uma folha em branco, você vai fazer uma carta aí explicando por que tá faltando 2 letras do seu sobrenome, tá faltando na CPLP, na manifestação de interesse. Vai fazer explicando direitinho, pedindo por favor que, né, que não foi sua culpa, que tal, né, aí a gente vai mandar o processo, né, para análise, né, aqui os pessoal, né, vão analisar, os pessoal do CEF vão analisar, né, na diretoria lá vão analisar e vão ver se aceita ou não a sua justificativa para o sobrenome estar errado, né, no caso no passaporte está de um jeito e na CPLP e na bendita da manifestação de interesse tá de outro jeito, no caso está faltando 2 letras, né, do final. Então aí vai depender deles. Nós vamos fazer aqui todo o processo, né, acabar de fazer todo o processo aqui e depois você vai receber um e-mail ou uma carta dizendo se foi aceito ou não o seu pedido de residência, né,
que nós mandou para lá. Se for aceito, em 3 a 4 meses chega o cartão na sua casa. Se não foi aceito, aí eu perguntei, se não for aceito, o que eu devo fazer? Ela falou, se não foi aceito, você recorre e pede, no caso, você vai ter que cancelar a manifestação de interesse, cancelar a CPLP e refazer uma manifestação de interesse nova. Olha o trabalho! E fazer uma manifestação de interesse nova, mandar para eles de novo, eles vão ter que montar o processo de novo e verificar tudo de novo. Aí ela não falou nada, você vai ter que pagar de novo os 50, quase 55 euros ou não, mas ela não falou, ela só falou isso que eu teria que fazer isso. Mas no caso eu tenho que ficar no aguardo para ver se com fé em Deus vai dar tudo certo, né? Eu tenho que ficar no aguardo se eles vão aceitar ou não. Espero muito em Deus, né, e confio muito em Deus que vai dar tudo certo, né? Que eles vão mandar esse e-mail depois de analisar meu processo e vai dar tudo certo, né, gente? Até porque eu não tive culpa nenhuma. Quer dizer, tive e não tive, né? Não tive porque eu devia ter... Como a manifestação de interesse é muitas folhas, eu não reparei logo no mais importante, que era ali o bendito nome. E isso, gente, já é uma coisa para vocês aí, gente, que talvez não conseguem fazer e paga alguém para fazer. Preste muita atenção, que essas coisas de documento é muito séria. E olha o problemão que pode dar por causa de uma letra faltando no sobrenome. Pode dar um problemão danado, gente. E aí é isso que eu falo para vocês. Se vocês for pagar alguém para fazer algum documento, olhe direitinho se está certo o documento antes de mandar para frente, antes, né, de tentar essa CPLP. Se a CPLP tiver faltando algum nome do seu sobrenome ou data de nascimento, procure tentar ajeitar. Eu não sei como também, não me pergunte como que eu também não sei como é que ajeita. A única coisa que ela falou que se estivesse errado eu teria que cancelar tudo e fazer de novo. Foi isso que ela falou para mim, para dar certo. Então, se tiver faltando algum sobrenome de vocês, vai estragar tudo quando vocês for tentar pegar a residência, tipo, para um filho seu, igual você for pedir, porque você vai ter que mostrar seus documentos e aí eles vão ver que está errado. Então isso, gente, é uma coisa muito importante. Eu tive que passar por isso, quer dizer, eu espero que o meu dê certo. Se der certo ou se não der certo, depois eu falo para vocês, né, o que deu, né, quando eles mandam um e-mail, se foi aprovado ou não, né, que vai demorar um pouco, né, porque esses negócios têm muito processo, né, para analisar. Então eu tô aqui confiante em Deus que vai dar tudo certo, porque o processo, eles fez todo o processo, né. Agora eu vou falar os documentos que eles me pediram realmente, que não foi nenhum absurdo, gente, foi pouquíssimos documentos mesmo que eles me pediram. O único problema é que essa bendita dessa CPLP e a manifestação de interesse estava errado o sobrenome. Se não tivesse isso, tinha dado tudo certo. Então, gente, continuando. Agora eu vou falar quais foram realmente os documentos que foram pedidos lá na entrevista na hora do CEF, né? Depois que passou por aquele perrengue todo, né? Aí, agora eu vou falar como é que foi. Assim, quais foram os documentos que realmente foram usados, né? Que eu falei uma lista de todos, né? E que eu levei bastante. E agora eu vou falar quais foram realmente que foram usados. Então, o que realmente foi usado foi... no caso da minha filha, que foi usado foi a escola, né, o certidão de matrícula da escola, né, que ela vai frequentar, no caso ainda, o 8º ano, precisou desse papel. Aí precisou dela também o passaporte, NIS, NIF e número de utente. Aí também precisou dela o papel, né, a autorização do pai, né, que foi a primeira coisa que ela pediu dela, já depois do passaporte foi isso. A autorização do pai, quando ela me perguntou, né, se o pai, onde que estava, eu falei, ela pediu a autorização do pai e a guarda, o papel da guarda. Esses foram os documentos da minha filha. Aí meu foi, igual eu falei, foi o passaporte, os outros só foi o passaporte, né, os NIS, NIF, essas coisas não pediram. Não. Foi o passaporte e a bendita da CPLP, que deu aquele problema que eu contei já, né? Que deu esse problema que estava errado os dois últimos letras do meu sobrenome.
Aí pediu isso e pediu mais o quê? Contrato de trabalho. O contrato, não, os 3 últimos recibos, né? Que ela falou que é para comprovar a renda, 3 últimos recibos e o contrato de arrendamento. Ela não pediu nada da junta de freguesia, pediu só o contrato de arrendamento, eu dei, e os 3 últimos recibos de vencimento meu, que foi o que ela tirou xerox. E mais nada, não pediu nada, me deu um formulário, aí eu preenchi o formulário, quer dizer, eu tive que preencher primeiro o papel, né, dizendo, né, do negócio da CPLP, que não foi eu que tinha feito, né, e pedindo desculpa, e pedindo que eles tentassem ver o meu processo, né, e defender meu processo e tal, né, pedindo tudo, e depois desse papel, a minha filha assinou um outro papel, né, com os dados dela, da mãe, do pai, tudo, né, o e-mail, endereço, tudo. E eu também assinei um outro papelzinho que tinha que ficar colocando letrinha por letrinha nos quadradinhos também, né? Dizendo tudo certinho também, do mesmo jeito, mesmo documentação, tudo, assinei, né? E ela foi, tirou foto, né? E fez igual ela falou lá, né? Tirou foto. Tirou foto, teve que colocar os 2 dedos de indicador na máquina lá, depois tive que fazer uma assinatura como E assinou. No passaporte. Aí ela foi e já deu o papel, aí perguntou, né, se eu ia pagar com multibanco, que era dinheiro, que no caso foi 54,84, se eu não me engano, 54,84 €, né, e tinha que ser o dinheiro trocadinho, até os cêntimos, né, e eu tinha levado 55 €, daí ela não tinha troco. Aí eu passei no multibanco, que no caso é no cartão, né, de débito. Aí paguei, aí ela me deu um papel, né? Aí ela me deu aquele papel, né? Que vocês viram aí na capa, né? Que é o papel, um papel, no caso, comprovando que eu paguei, né? De recibo. E esse outro papel com a fotinha dela, né? Que estira lá na hora. Eu levei a foto achando que precisava, mas estira lá na foto, como já tem 12 anos, né? Não é novinha e assim não é criança. E estirou a foto lá na hora. Me deu esse papel com a foto dela, os dados, o endereço certinho e esse papel, e no caso me falou para me esperar, né, aguardar eles mandar o e-mail ou mandar alguma carta, né, pelo correio dizendo se vão aceitar, né, minha justificativa, que é isso, foi uma justificativa, se vão aceitar minha justificativa, né, sobre o papel da CPLP que está errado, da manifestação de interesse, ou se não vão aceitar, né? Se não aceitar, igual eu falei, eu vou ter que fazer todo o processo de cancelar a manifestação de interesse, cancelar a CPLP e refazer tudo de novo, e todo um processo burocrático e demorado para ela conseguir a residência, né? Desse jeito, né? Então, gente, que sirvam aí para vocês, né? Que estão vendo, né? Tipo, eu achei assim que os documentos nem foram pouquíssimos documentos que eles pediram realmente. E uma coisa também a respeito dos documentos que não pediram também a certidão de nascimento. Só que como ela pediu tanto a autorização do pai como o papel da guarda, uma coisa importante aqui também, eles pediram e ela olhou a data e a data estava vencida. Ela falou, esse papel está vencido, porque já tem 1 ano, né? No caso, o prazo deles que vale a apostila diária pelo jeito, vale por 1 ano. E aí, tinha passado 1 mês, tava com 1 ano e 1 mês o papel, né? Que eu tinha apostilado, né? Tanto o certidão como os documentos que eu trouxe do Brasil, né? Porque eu achei que ia ser mais rápido e não foi tão rápido, né? Para me conseguir a vaga, né? Então, aí já tinha vencido, tinha passado 1 mês do prazo, né? Aí ela falou, tá vencido. Eu falei, tá vencido, mas só que quando eu fiz o agendamento e a primeira data, a primeira marcação que eu tinha feito, o papel não estava vencido, porque era pro dia 8 de agosto. Aí o documento só vencia dia vencia dia 12 de agosto. Aí eu falei, o papel não estaria vencido, mas vocês que ligaram, remarcando e marcando para 1 mês mais para frente. Por isso que o papel venceu. E aí eu não tenho condições de pedir outro, porque eu não tenho ninguém lá que consiga esse documento para mim. É muito difícil o acesso para mim conseguir outro papel desse e apostilar e me mandar para cá. Aí eu falei, não tem como não, eu falei, passar desse jeito esse documento, porque
vendo que no caso é só um mês, né, de diferença que está vencido e não foi por minha culpa que venceu, foi porque, né, vocês renovaram e tudo. Ela falou, não, então tá bom. Mas daí, nessa parte desse papel, ela deixou de boa, por causa que, né, devido, igual eu falei, né, eles ter remarcado, né, para mais um mês para frente, por isso que venceu, e também que o prazo era pouco de diferença. Só que daí deu esse outro problema com a coisa da CPLP, né, gente? Que eu peço aí muito que vocês olhem mesmo esse documento. Se vocês não olhou, olhem agora. Se tiver faltando alguma letra, tanto na sua manifestação de interesse ou na sua CPLP, vê aí direitinho. Eu acho que vai ter que cancelar e refazer outra, ou mandar algum e-mail para o CEF para eles informar para vocês o que vocês vão ter que fazer, porque depois mais para frente depois não serve de nada, né? Dá mais confusão, igual deu aí que agora está em risco dela não conseguir, né, a residência dela por causa disso, né? Sendo que os documentos dela estavam tudo certinho, né? Por causa do meu documento, né? Mas eu estou muito confiante em Deus, né? Que vai dar certo sim, que eles vão aprovar, né? Que vão dar tudo certo, até porque, quer dizer, a culpa totalmente não é minha, né? Porque não foi eu nem que fiz, né? Mas é um pouco minha, né? Mas não deixa de ser minha culpa, mas também não é totalmente minha, né? Foi como eu escrevi lá no pedido, né? Para eles, né? Analisar. Então, esse foi o vídeo, né, gente? Eu esqueci de falar nas minhas considerações aí, mamães, para vocês que querem vir aqui para Portugal, que tiver seus filhos, claro, vem tudo, tentam trazer os documentos, tudo certinho, né? E para vocês que já estão aqui, estão tentando, gente, se o seu filho tiver no 7º ano, 8º, de 7º ano para cima, já tiver 12 anos, estiver estudando aqui em Portugal, né? Aí é só você pegar a declaração, né, de matrícula dele, né, que ele está matriculado aqui no colégio aqui em Portugal, e você conseguir ligar para o CEF, claro, depois que você já tiver, né, seus documentos tudo certinho, seu filho também, né, porque aí você precisa depois comprovar, né, meio de subsistência, né, no caso, comprovar que você tem ganhos aqui no país, né. Aí você liga para lá, e se você conseguir ligar para lá, marcar pelo artigo 92. Aí você vai precisar desses documentos que eu falei. É claro, leve o máximo possível, né? Aí lá na hora, né, tem uns que pedem muita coisa, tem outros que pedem pouco, mas leve todos os documentos, né? O máximo possível. E aí, sim, pra mim foi esses que eles pediram, né? Só teve esse problema com a bendita da CPLP, né? Mas do resto ia ter dado tudo certo, né, se não fosse isso. Então, mamães, papais que quiserem, né, se legalizar pelo artigo 92, quer dizer, legalizar seu filho, né, conseguir a residência para eles, vocês conseguem. É só pegar o certidão no caso, de matrícula do seu filho, que precisa disso, e os documentos pessoais de você também, né, de vocês, e tiver como comprovar, né, o meio de subsistência, né, conseguir agendar e ir lá, né, fazer a entrevista. E aí vai depender do local, né, que você tiver. Tem uns que demora um mês para chegar em casa o cartão, tem outros que demora 2. Esse lá que eu fiz em Coimbra vai demorar 3 a 4, foi o que a mulher falou, né. Mas espero que dê tudo certo, né, gente. Confiar em Deus que vai dar certo, né, Isa? E vai conseguir chegar essa residência sua. E assim que chegar a residência dela, se eu não tivesse residência, né, ou para vocês, papais e mamães, que vocês não tiverem residência ainda, né, for só fazer com a manifestação de interesse, né, aí vocês conseguem, depois que vir um cartão do seu filho, vocês ligam para lá e pede para fazer um agendamento para vocês pelo artigo 122-K, né, que aí você vai se legalizar pela sua filha, né, pelo seu filho, né. Aí você consegue se legalizar por ele, porque ele tendo manifestação, ele tendo residência, você consegue a sua residência por ele, né? Mas é todo um processo, né, gente? O processo é devagar, é lento, né? Mas, com a graça de Deus, vamos esperar que tudo vai dar certo. E aí, gente, eu venho comunicar para vocês aqui, quando chegar algum e-mail, ou se conseguir chegar mesmo à residência dela, eu venho comunicar para vocês se deu certo ou não, tá? E muito obrigado quem assistiu esse vídeo, e que Deus abençoe cada um de vocês. E quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Inscreva no canal, comente, compartilhe, para estar ajudando aqui o canal a crescer, né? Para nós cada dia ser uma família maior, né?
venham aí, quem não é, participar da minha família, né? Assistir os vídeos aí, para dar uma força, né? E muito obrigada, espero que esse vídeo seja útil mesmo para vocês, gente, porque é muitas dúvidas nessa hora, nessa parte de legalização aí, né, nessa parte do CEF. Eu sei porque eu também estava com muita dúvida, muita insegurança, né, a respeito dos documentos, então foram esses. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau. Dá tchau, Isa. Um tchau mais animado. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait.